Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao Salecast. Eu sou o professor Jarbas e eu estou com a disciplina aqui na escola de Metodologia Científica, né? Um nome complicado que muita gente nunca nem ouviu falar, né? Então, agora, nesse primeiro momento, eu vou só falar um pouquinho do que é essa disciplina, tá? Essa disciplina, para todo mundo entender um pouco, ela foi inserida na grade do ensino médio com as mudanças que tiveram do novo ensino médio. E é uma disciplina na qual a gente estuda o método científico, né? Como que a gente faz para produzir conhecimento científico. Tem gente que fala, é uma disciplina só para aprender regrinha, de como fazer trabalho e tal. Hoje, no podcast, né, eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente poder fazer um bate-papo sobre metodologia científica e todo mundo ver como é importante essa disciplina e que ela não é só uma disciplina de estudar regrinhas de como fazer trabalho. Então, por favor, Gustavo, se apresenta aí para o pessoal. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas, e em especial o Jarbas aqui. Engraçado, quando eu cheguei hoje para entrar no Salesiano, com muita saudade, né? Eu lá na secretaria eu tinha que falar professor Jarbas, mas para mim ele é o Jarbinho. A gente estudou junto aqui um tempão. Então eu sou aqui o Gustavo, eu formei aqui no Salesiano em 2007 e depois fui fazer Física lá na USP em São Paulo, mestrado, doutorado lá também, e agora eu faço pós-doutorado na Harvard Medical School em Boston, nos Estados Unidos. Então, nos últimos 10 anos da minha vida, eu estou me dedicando à pesquisa, à metodologia científica, e no bate-papo de hoje vocês vão ver que eu sei muito menos sobre a metodologia científica do ponto de vista estruturado, igual o Jarbas ensina vocês hoje. E eu só faço na prática mesmo, mas eu vou aprender muito mais. O cara é pesquisador profissional, né? Ele pode falar que é profissional, né? Seu profissão é pesquisar, né? Pesquisar. Produzir conhecimento aí e é muito importante a gente poder fazer esse bate-papo hoje, né? Vai ser muito legal. Ótimo, vai ser ótimo. Vai ser muito legal participar aqui hoje. E depois, né, quem tiver dúvidas, comentários e perguntas e quero ir para fora, quero estudar fora. Nossa, é verdade, a gente pode também deixar o contato. Como que faz, né? Como é que faz? Lá em Boston vem muito brasileiro em várias áreas do conhecimento, seja no meu campo, na física, na biologia molecular, seja também na parte de filosofia, parte da saúde, engenharia, sociologia. Eu conheço lá pesquisadores dos mais diversos ramos. Pô, que legal, bom saber, né? Sim, porque a minha área é das ciências sociais, né? A sociologia, o direito. Bastante. Que legal. E, inclusive, tem uma grande amiga minha lá, que ela é professora lá também, e ela faz um programa junto com pesquisadores aqui do Brasil, com os povos originários do Brasil. Que bacana. Então ela faz esse trabalho muito bonito e várias vezes já foram daqui do Brasil para lá apresentar lá na Harvard alguns projetos desses. Olha que legal, cara. Vai sair coisa boa desse podcast hoje ainda. Vamos pra todo mundo. Gu, vamos lá. Eu anotei algumas coisinhas aqui na colinha pra gente poder bater um papo, né? Mas de uma forma um pouquinho mais direcionada. Sim, mas eu não estudei nada. Vamos ver se eu vou saber responder essa pergunta. Vou dar zero não. Eu ouvi dizer que tava antes, a gente chegou um pouco mais cedo, tava no recreio. E eu vi que você é um professor que puxa a rapaziada aí. Comigo é tempo ruim o tempo todo. Ele até já sabe nessa historinha aí. Tá ótimo. Fala aí, Jarbinhos. Gu, você falou que você é ex-aluno aqui da escola, né? Então, pro pessoal aí que tá aí fora, queria que você falasse pra gente como é que foi entrar na escola de novo, depois de tantos anos, né? As mudanças na escola, ver a molecada aí na hora do recreio, que a gente deu uma circulada. Como é que foi pra você? Nossa, fala aí pra gente. Foi uma nostalgia maravilhosa. Desde quando você chega ali na frente, meus pais moram aqui perto, não um quarteirão daqui, então eu sempre passo em frente ao Salesiano. E toda vez que eu passo em frente ao Salesiano, eu tenho que apontar para o Salesiano e falar, olha o Sale aí, olha a escola aí, que a gente gosta muito do Salesiano. E hoje, com esse prazer imenso de poder entrar e ver por dentro a escola, a estrutura e as coisas como mudaram para melhor. Aquela quadra ali agora, eu sempre adorei esporte. Apesar de ser cientista, né? Tem muito essa coisa do cientista, não pode jogar esporte. É verdade, né? Nerd, né? Nerd, não tem nada a ver. A gente jogou muito esporte aqui no Salesiano. E aí você vê aquela quadra ali de fora coberta, que a gente sempre ficava triste no recreio, que chovia e não podia jogar futebol no recreio, né? Hoje em dia não tem mais isso. Eu nunca liguei, eu não era do futebol, né? Não, você era das artes marciais. O negócio era luta. Não tinha luta aqui, fazer o quê? Né? Sim, lindo. Aí você vê o campo, esse gramado maravilhoso, todo mundo correndo pra lá e pra cá.
pegando o lanche um do outro. O Jarbinha, não sei se você sabe, mas ele foi filando o lanche de todo mundo, dos alunos. Aí. Não filei de ninguém. Eles que deram pra mim. Eu só pedi, eles deram. Também a outra coisa que eu gostei muito de ver foi o ginásio. Tinha bastante treino esportivo aqui, a gente jogou muito campeonato, inclusive, dentro do Salesiano. E também o auditório, né, ali o teatro. O teatro. Nossa, ali. E quando você chega e olha de novo, você percebe que a memória e a realidade tudo vem. Cara. Lembra do Lítero, cara? Lítero musical. Pô, cara. Era maneiríssimo aquilo. Ou também os teatros que a gente tinha que fazer. Sim, sempre tinha, né? A gente, no meu grupo, a gente fez a peça do Macunaíma um ano, que inclusive a gente foi apresentar na cidade, em Resende, na competição da cidade. E a gente ganhou. Foram vocês que fizeram Capitães da Areia uma vez também? Eu lembro que foi um grupo da sua sala. O Capitães da Areia foi o meu grupo ou foi um mais velho? Pode ser o nosso. Porque teve uma brincadeira, teve uma galhofa ali, eu lembro da galhofada. Eu acho que esse foi o ano mais velho que a gente. O nosso foi o Macunaíma. Eu lembro do Macunaíma. Esse foi muito bom. Eu não lembro. A gente riu muito aquela vez. Não sei se foi terceiro ou segundo ano, mas eu lembro. Foi terceiro ano. Foi terceiro? Foi terceiro ano. Foi massa demais. Era o João Pimenta, Joãozinho. Isso, essa turma Marcinho, toda aí. Pereira, a Lívia, a Tayana. Nossa, foi Clarice. Foi massa demais. Essa multidisciplinaridade que a gente teve aqui no Salesiano da escola convencional, física, matemática. A gente tinha filosofia, a gente usava muito o professor de filosofia, coitado. O Robson. Mas ele era ótimo, a gente que estava na fase muito encapetada ainda, né? É verdade, todo mundo agitado. E também a parte de esportes, que a gente sempre jogou muito aqui, o Vilela, o futsal, o Marcelo Klein, há 1000 anos atrás, o Carlos Augusto. Carlos Augusto, eu acho que ele dá aula de handball aqui. Ah, tá. Eu vi ele já, eu acho que ele tá no Pro Esporte. É o grupo que a gente tem de esporte aí na escola hoje. O basquete, o vôlei, a cheerleading, era maravilhoso. Então entrar aqui pra mim é muito gostoso, muito bom ver. É muito bom, né? A gente que é ex-aluno tá aqui no ambiente aqui da escola que marcou tanto a gente, né? A gente tem tanto carinho, né, pela escola, né? Nossa geração viveu bastante na escola aqui e a gente ficava mesmo aqui, né? Tinha que vir de tarde, vamos lá de tarde pra escola, né? Não era nenhum problema ficar aqui na escola o dia todo. De jeito nenhum. Era maravilhoso. Muito legal. Bom demais. Bacana, cara. Então vamos lá. Gu, uma pergunta que eu acho, pra mim, muito complicada de responder, mas de repente pra você é muito fácil. Ixi. Cara, por que a física? Essa é uma pergunta maravilhosa. Mas aí pra responder essa tem que voltar em 2007. E uma das coisas interessantes é que é a culpa do Salesiano. Olha só, culpado. Sim, do Salesiano e também dos professores e professoras daqui. A gente estava lembrando de alguns professores que a gente teve aqui no ensino fundamental e depois no ensino médio. O João, a Wanda, o Noguchi, o Danilo. Então essas pessoas passaram para mim um prazer em resolver problemas matemáticos e problemas físicos. Então, de uma maneira, você vai interpretando isso, vai colocando isso dentro de você com um certo prazer. E também, eu lembro que em 2007, no nosso terceiro ano, o Salesiano fez era um projeto extracurricular que você tinha que visitar um curso ou uma faculdade que tem a carreira que você está pensando em fazer. Tinha isso mesmo. A gente ainda tem. Tem ainda? Tem ainda. Isso é ótimo. Façam isso. É a Vânia que cuida dessa parte. Foi ótimo. E aí eu lembro que naquele ano as pessoas iam para engenharia, para medicina, para o direito, né? O pessoal aí. Então, e aí eu fui fazer o meu e eu pensei em fazer física. Porque para mim engenharia, as partes que eu gosto muito de exatas, engenharia eu achei muito normal para mim. Eu posso parecer um pouco convencional assim, mas eu sou meio esquisito às vezes. E depois outros cursos, eu pensei muito em educação física também, mas aí comecei a não querer muito, porque eu gostava muito de fazer as contas, de entender mais a natureza. E aí quando foi fazer esse projeto, eu fui escolher um grupo e não tinha ninguém que queria fazer física, só tinha eu. E aí eu fui fazer e por ter esse projeto no Salesiano, eu fui até Guaratinguetá, onde tem a Unesp, ali tem um curso de física. Minha mãe me levou lá, né, naquela época você não dirige ainda. E o Felipe Pereira, grande amigo nosso, ele foi também comigo, apesar que ele estava em outro grupo, mas ele queria conhecer. A gente foi junto, passei lá um dia
conversei com professores da física, conheci os departamentos, conheci quais os possíveis empregos que você vai ter sendo físico, o que o físico vai estudar, o que o físico não vai estudar, áreas do conhecimento. E foi um dia muito especial. E naquele dia eu achei muito massa, porque as perguntas que o professor lá me falava, ou as coisas que ele me comentava eram muito interessantes. Por exemplo, uma que ele falou lá que eu não esqueço até hoje, ele disse assim: bom, você sabe que o próton tem carga positiva e o nêutron é neutro. Então, no núcleo atômico, você tem vários prótons e vários nêutrons. Mas os prótons estão se repelindo porque ele tem carga positiva, tem a mesma carga. Cargas iguais se repelem. Como é que eles estão juntos? Como é que eles estão juntos? Aí ele me fez essa pergunta, eu falei, ai caramba, como é que eu resolvo essa questão? E eu não vou falar nesse podcast a resposta, vai ter que procurar aí. Vai ter que pesquisar, Vai ter que pesquisar sobre as energias fundamentais da física, eletromagnética, força nuclear forte. Eu vou deixar as dicas aí, mas eu não vou falar não. Então esse tipo de pergunta que, uma vez que você se depara com ela, você fala, como eu não pensei nisso antes? Estava na minha frente essa pergunta. Que tema maravilhoso, como é que a natureza se comunica comigo. Que o físico, na verdade, tem essa curiosidade que todo mundo tem, na verdade. Toda criança tem. O físico, tem um professor meu, durante o doutorado, fiz um intercâmbio fora em Portugal, em Lisboa, e um professor lá, o Manuel Prieto, ele disse para mim assim, o pesquisador é uma criança que não perdeu a curiosidade. Nossa, faz todo sentido. E é mesmo. Depois que ele falou isso, eu falei, nossa, é mesmo. Porque aí toda criança tem essa coisa de querer interagir com a realidade, coloca um brinquedinho na boca, lambe o brinquedo, chuta um negócio, derruba, para ver como é que aquilo reage ao seu estímulo. E o cientista faz a mesma coisa, ele faz uma pergunta para si mesmo, ou para a natureza, ou para os indivíduos, para o ser humano, e quer saber qual a resposta que aquele estímulo que ele deu vai dar. E essa resposta é a realidade. Então, descobrir a realidade, descobrir a natureza, se eu fizer isso, o que acontece, se eu fizer aquilo, o que acontece, são perguntas que me enchem os olhos, me enchem o coração. Tem um sentimento aí, não é? Nossa, é maravilhoso. É muito bacana você falar isso aí que tem a ver com sentimento, principalmente na área da pesquisa, porque quando eu falo para os alunos, olha, vamos fazer uma pesquisa, vocês vão escolher, a gente explica, né, o que é um tema de pesquisa e tal. Passei esses dias essa atividade, escolhe 5 possíveis temas, que vocês gostariam de fazer pesquisa. Mas, Jarbas, como é que eu vou descobrir o meu tema? Eu falei, olha só, pesquisa tem a ver com sentimento. Total. Alguma coisa que te desperta o interesse, seja pro bem ou pro mal. Você tem ódio daquilo, você tem alguma implicância com aquilo. Quer provar que tá errado. Quer provar que tá errado, você não gosta daquilo, pesquisa isso aí. Uma coisa que você ama, né? Sua paixão, você faria aquilo de graça. Né? Uma coisa que é muito curiosa, você quer entender aquela coisa lá, tem que ter um sentimento. Porque a pesquisa é uma tarefa árdua. É uma tarefa árdua. E vai chegar uma hora que é o sentimento que vai segurar a gente. Porque a energia vai embora, né? O psicológico vai embora. E você tem que continuar ali. É o sentimento é o que vai segurar a gente no final. Sim, né? E as inúmeras horas que você usa, despende para aprender sobre o tema, para você investigar sobre o tema, para procurar na literatura o que tem, o que não tem. Tudo isso vem com esse sentimento. E os temas eram livres dessa atividade que você passou? Então, legal. Bem legal você falar isso aí. Aqui no Novo Ensino Médio, a gente tem várias enturmações. Então, as turmas são divididas em primeira A, segunda A, primeira B, segunda B, e tem os itinerários formativos, que veio com o Novo Ensino Médio. Então, aqui no colégio, a gente tem 2 itinerários formativos. Um dividido em ciências exatas, e dentre elas biologia, física, química, matemática, e outro de ciências humanas e sociais aplicadas, onde vai entrar língua portuguesa, sociologia, história, geografia, essa coisa toda. Né? E o que eu falo para eles? Olha, vocês têm que escolher um tema de pesquisa dentro da área das ciências que vocês estão situados. Então, se você é da área de exatas, você não tem nada que pesquisar, por exemplo, a história do Brasil. Né? Eu vou estudar o átomo. Beleza, vai estudar o átomo, quem que inventou o átomo, vai ter algum aspecto histórico ali, porque a ciência é uma coisa só. Não é? Então a gente acaba pegando alguma perspectiva ali que precisa da história, mas não é um estudo de história.
né? Claro. Tem que entender, igual você falou do próton, Sim. vai ter que falar. Quem foi a primeira pessoa que começou a falar dessa partícula indivisível aí, né? Que depois viu que não é nem um átomo, né? Tem mais tem coisa uns quarks aí pra tem baixo. mais um monte de coisa aí, né? Eu sou curioso de TikTok. Eu perguntei da física, eu gosto da física, eu acho legal, mas o TikTok. Né? Eu fico no TikTok vendo o Serjão dos Foguetes, vendo uma galera aí explicando as coisas assim de forma fácil, né? Porque a gente tem que entender de forma fácil, né? A minha área. Então a pessoa explicou, falou, nossa, que legal. Eu gosto muito dessa parte da física do universo. Que massa. Acho que é astrofísica que fala. Sim, cosmologia. Assim. Cosmologia. Eu acho muito legal como é que os corpos celestes se movem, como que dá para calcular tudo. Nucleossíntese estelar. Como é que uma estrela se forma, maneiro, como ela se forma, como é que ela morre, vai queimando os elementos, produzindo outros. Fusões nucleares acontecendo nesse instante. Aí começou a produzir ferro, vai morrer. Se for muito grande, ela não morre do mesmo jeito que a outra, que se for menor. Nossa, vira uma tudo supernova, vira cálculo, explode. Supernova. Acho muito legal isso. Eu acho mais maneiro que você consegue colocar isso em conta. E pra mim que não sou da área de conta, fica imaginando, eu falo, gente, isso é o máximo, você conseguir quantificar um fenômeno extraordinário desse aí, que a gente, por exemplo, tá vendo a supernova de milhões de anos que aconteceu atrás. Claro. A gente tá vendo ela hoje, né? Tá no passado. Tá sempre no passado, Sim. isso é muito legal. Então, conseguir quantificar isso é muito, assim, o sucesso do intelecto humano. É maravilhoso. Né? É muito bacana isso. Mas essa parte que você falou aí, que tem carreiras diferentes, isso é muito legal, não sabia que tinha acontecido isso no Brasil já. Sim. Então que a gente tem essa divisão, né? Essa divisão. Então eu falo, ó, você vai procurar um estudo na sua área de conhecimento. Aí a gente vai orientando, né? Por exemplo, tem uma mocinha que está fazendo um trabalho do itinerário de exatas. Aí ela estava pensando em fazer um determinado assunto, mas mudou, né? Ela quer falar sobre membro fantasma. Quando a pessoa é amputada e continua com aquela sensação. São seríssimos, cara. Isso aí tá na sua área, né? Lá de Harvard, sim, de na Medical medicina, School, né? Sim. Eu falei, nossa, é um assunto bem legal para você falar. Aí a gente vai orientando para ficar no nível do médio. Porque senão vai aprofundar e a pesquisa não tem fim. A gente vai arredondando para eles conseguirem fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa bacana, com conhecimento ali. Mas para não aprofundar muito, porque nem tem muita ferramenta para eles conseguirem aprofundar. Claro. É uma introdução à pesquisa. Exatamente, a ideia Mas essa ideia de você direcionar o aluno ou a aluna para um tema que ela deseja, o que ele deseja, isso é absolutamente importante. Eu lembro de uma frase muito, eu não lembro quem que era, mas era uma coisa meio assim, se você for medir um peixe pela capacidade de subir em árvore, ele será um completo imbecil. Porque o que ele faz, as habilidades que ele tem, não é de subir em árvore, é de nadar num rio. Então, se você força uma pessoa que não gosta absolutamente de exatas, tem que estudar um pouco de exatas. Não vai jogar fora as exatas, não. Um mínimo de conhecimento tem que ter. Tem que estudar. Não façam que nem eu, que eu não sou exemplo, gente. Eu não sou exemplo. Eu estudei, na época eu já queria, no médio, eu já queria ser advogado. Falei, ó, meu papel é passar de ano, então eu vou passar de ano. O que aconteceu? Depois eu tive que me virar para aprender exatas, porque dentro da filosofia, dentro da sociologia, a abstração é mais ou menos a mesma. Você muda só as premissas ali, mas a abstração, né, o silogismo, todo o raciocínio dedutivo, indutivo, é o mesmo processo. É o mesmo. Então, se você agora direciona o indivíduo para, de fato, uma coisa que lhe interessa, a pessoa vai fazer com o maior realismo possível, com dedicação, com vontade. Então, se você não encontrou ainda essa coisa que te dá essa paixão, calma. Você vai encontrar, vai aparecer. Vai aparecer, né? Pergunta pro professor um direcionamento, mas vai aparecer isso aí. Que e bacana. essa coisa que você falou da ciência ser tudo a mesma coisa, no fundo é mesmo. Você voltar há 4.000 anos atrás, em civilizações que começaram a ciência, você vai ver que elas eram a mesma coisa. A filosofia, a física, a matemática, elas vêm do mesmo princípio. E depois, essa divisão entre as ciências, até aqui é química e daqui é física, daqui é física e daqui é biologia. Sei lá. Isso é uma mentira que a gente conta para que a gente passa. Isso na verdade não é a realidade em si, isso é mais da necessidade humana de poder entender alguma coisa. É a percepção nossa da realidade. Pois né? E pela nossa falta de capacidade. Porque se você pensar do ponto de vista filosófico e nós fôssemos seres completamente perfeitos em todos os sentidos, a gente conseguiria entender a realidade de modo intuitivo, direto. Mas a gente não é. A gente é limitado. Então, você vai falar de algum assunto aqui que eu não faço a menor ideia. Para eu entendê-lo, eu tenho que fazer uma caixinha menor para poder criar uma introdução, uma base, para poder chegar numa conclusão.
Em outro assunto eu sei mais, mas o Jarbinha sabe menos. E aí ele vai me ensinar aquele assunto. Então essa compartimentalização do conhecimento é uma necessidade humana para a gente ter facilidade em entender o assunto. Mas se você chega lá na biologia, né, que a gente estuda bastante, e uma proteína está interagindo com a outra para poder mudar o estado dela para fazer um processo biológico. Aquela proteína está sujeita às leis da física, que está sujeita às leis da química, que está sujeita às leis da matemática. E assim por diante. Então aquilo em si não é isolado do conhecimento. Então essa coisa que você fala assim, eu não gosto das exatas e eu quero que as exatas desapareçam. Um erro muito... Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Tudo se conecta de alguma maneira. A sociologia, ela precisa da estatística para fazer um estudo, para entender como é que é a realidade. Como é que você vai saber se aquilo de fato é diferente ou não? Se aquela sociedade, aquele estímulo que você deu, aquela medida que você estava olhando, nas duas populações, pós-guerra, antes da guerra e pós-guerra, se aquela sociedade estava passando mais isso, mais aquilo, se agora as redes sociais estão influenciando assim ou não. Como é que você vai fazer essa estatística para saber se aquelas populações têm diferenças significativas e aí chegar numa conclusão? Os cálculos de amostragem, que não dá para pesquisar todo mundo, então tem que usar a técnica de amostragem, né? Como é que faz isso? E a amostragem é uma coisa maravilhosa, que hoje em dia as pessoas querem saber de tudo e não sabem muito a fundo das coisas, e a pessoa fala assim, do meu ponto de vista, eu conheço 3 pessoas que fazem tal coisa. Mas a ciência, o conhecimento, a realidade não é por 3 pessoas e nem pelas pessoas que você só conhece. A amostragem, igual você está falando, ela é ampla. Então você tem que colocar ela num contexto de números imensos, dependendo do seu espaço amostral, milhares, para você ter uma ideia do que é. Outra vez um amigo meu falou assim, mas não tem desmatamento não. Olha essa foto aqui, ele mostrou uma foto da Mata Atlântica num lugar que não tem desmatamento. Fala, claro, parabéns. Beira desonestidade. Parabéns, é verdade. Né? Não tem desmatamento onde não tem desmatamento. Exatamente. Conclusão super legal, adorei. E assim vai. Então, se você não tem essas noções de amostragem, estatística, e você está na psicologia, na sociologia, você vai cometer alguns erros que você poderia ter evitado. Então, a sociedade, o indivíduo tem que ter essa percepção da interdisciplinaridade, que aqui no Salesiano a gente usou muito sempre. Eu lembro que a gente tinha que fazer os trabalhos assim, conectando assuntos completamente diversos várias vezes. E fica, no final das contas, fica muito misturado. Né? E aí, às vezes, essa matéria é disso, essa matéria é daquilo. Eu falei, não, ela... Predominantemente, a gente tem um elemento mais histórico ali naquele assunto, claro. Mas também tem um elemento geográfico, né? Também tem um elemento cultural, ali essa coisa toda. Gu, você estava falando das proteínas e tal, cara. Cara, como que a física te levou para uma proteína, para uma célula, né? Porque você foi fazer na faculdade, naturalmente, né? E na faculdade nem todo mundo vira pesquisador. Não, tem gente que vai para outros campos e tal. A pesquisa foi te pegando como que aconteceu esse lance de você parar dentro da célula ali, que é muito legal. Esse é um processo muito interessante. E o curso de física em si, principalmente lá na USP em São Paulo, ele é muito focado na parte teórica, na parte de energias nucleares também e cosmologia. E tem uma área que é chamada biofísica, que mistura a biologia com a física, pelo nome, né? Como vocês perceberam. E ali você começa a aplicar as equações físicas, que você gosta bastante, em problemas biológicos. Fórmula do sorvetão. Você lembra do sorvetão? Eu lembro, a molecada estava fazendo esses dias prova de MU e movimento o que varia. MUV? Movimento uniforme. Uniformemente variado. Isso aí. MUV. Mas o sorvetão é MUV. Eu tava lembrando disso aí. Cara, Deus me livre. É, muito massa. E aí na biofísica você vai usar esses conhecimentos físicos para entender como é que a biologia se comporta. E ela pode ir desde da parte de simulação computacional, onde agora você vai ensinar um computador, você vai pegar lá e escrever equações, vai transcrever equações do mundo real, físico, por uma metodologia computacional, vai escrever um código, onde ali você vai descrever as forças que imperam nesse mundo, os átomos que ali estão, e aí você vai deixar essa simulação acontecer para você entender quais os movimentos que essa proteína faz. Que legal. Quais interações ela tem com as membranas, quais interações que ela tem com outras proteínas. Então isso se chama dinâmica molecular. Você faz uma experiência virtual. Completamente virtual.
E outras áreas também da física que vão para a biologia são as partes onde você vai usar metodologias científicas da física para entender a biologia. Sejam elas espectroscopia, que é utilizar a luz para entender processos, sejam eles biológicos nesse caso. Então você vai ver se a proteína está absorvendo luz em tal comprimento de onda, se a luz está fluorescendo em tal comprimento de onda, se tem mais intensidade, menos intensidade. Por exemplo, as proteínas têm alguns aminoácidos que são, no fundo, são fluoróforos, que são capazes de absorver luz e emitir fluorescência. E a característica da emissão da luz depende se esse aminoácido está exposto à água ou se não está. Olha. Então, se você faz um experimento com uma proteína que ela está completamente fechada e esse aminoácido não está exposto à água, ela vai emitir a luz de um jeito. Se agora você transforma essa proteína aberta, vai ser de outro. Então agora eu sei o estado da proteína fechada ou aberta apenas medindo a fluorescência que ela emite durante o processo. Então agora eu consigo acessar se a proteína está mudando a conformação dela, que tem implicações biológicas, por exemplo, proteínas do Alzheimer, que são relacionadas ao Alzheimer ou ao Parkinson, elas passam por processos de transformação conformacional, agregações que formam fibras amiloides, e esses processos todos têm marcadores digitais mesmo, que você, como se fosse uma digital, que você consegue perceber se ela passou por esse processo através de medidas de fluorescência, através de medidas de raio-x, que é outro processo físico que você consegue utilizar para entender a biologia. Então o físico vai ter esse conhecimento das realidades físicas de interação com a luz, com a matéria, para você utilizar isso e entender a biologia. Então tem muita aplicação prática, né? Contribui muito realmente para a sociedade, a física junto ali na biologia, né? E aí você coloca com a biologia, tem que pôr a química também, porque você vai fazer um reagente, vai saber qual, né? E aí você tem que pôr a engenharia junto, porque para você fazer um equipamento desse, o físico não sabe fazer. Nossa, eu sou físico. Verdade. O biólogo também não sabe fazer, mas o engenheiro sabe ele vai conectar. Fazer as contas, o engenheiro vai montar a estrutura, vai montar o detetor, vai montar isso aqui. Então você vê, e aí depois você tem que ir lá no sociólogo para poder entender por que aquela sociedade tem mais daquela doença e que ela tem menos. E aí quando ele faz esse exame, ele consegue corresponder com a ciência biológica, química e física, que ali naquela sociedade aumentou tal doença, porque eles têm uma alimentação diferente e por isso que aquelas proteínas estão se transformando mais, que se medir do ponto de vista físico. E agora você consegue relacionar a alimentação com a doença daquela população. E aquela alimentação tem a ver com a cultura? Tem a ver com a cultura. Ou tem a ver com o ambiente deles, né? Qual planta que nasce lá, qual fruta que dá lá, qual bicho que ou do passado. Existe lá. Por exemplo, tem um caso muito interessante de umas doenças que apareceram nas sociedades orientais logo depois de pós-guerra, porque a sociedade ocidental, nós comemos muito mal em geral, e lá em algumas regiões essas não comiam muito mal. Mas depois do pós-guerra, como a sociedade ocidental chegou lá, eles aprenderam a comer fast food. Igual a gente. Igual a gente. E agora você consegue ver uma curva de, por exemplo, glicose, diabetes, por exemplo. Você consegue ver que antes eram assim e de repente, puf, aumentaram um monte. O corpo deles estava preparado para aquilo, né? E assim vai. E aí você consegue olhar antes e depois e consegue perceber do ponto de vista biológico, físico, químico, conectar com a sociedade, conectar com a história. Você consegue fazer todo esse amplo espectro de conhecimento, mas se você tiver a noção de que existe a interdisciplinaridade. Eu não consigo falar essa palavra mais. É difícil. Interdisciplinaridade. Obrigado, me ajuda aí que tá difícil falar. Entende? Então, por isso que todo conhecimento é valioso. Lá na USP, o lema da universidade é: no universo da cultura, o centro está em toda parte. No universo da cultura, o centro está em toda parte. Porque não existe um conhecimento único que é o superior a outro. Não existe. Tem, né? Só o físico em si vai ficar, né? Só o químico em si, só o matemático em si, só o... não dá. Então, por isso, essa respeitabilidade. Essa humildade é uma atitude muito importante para o cientista. Né? Tem que ter. O cientista sem humildade, ele não consegue nem pesquisar. Não consegue. Ele vai fazer uma pesquisa capenga. Alguém vai achar uma coisa errada lá porque a humildade não permitiu que ele se questionasse. Né? Será que tá certo? Será que tá certo? Será que é isso mesmo? Ou achar que sabe de tudo. Não vou nem pesquisar porque eu já sei. Bobeira, né? Bobeira. Isso é uma bobagem. Cara, Gu, você falou que você tá lá em Harvard, né? E as pessoas têm Harvard mais alta conta, né? Uma das maiores faculdades
universidades aí do planeta e tal. Você tinha como contar pra gente como é que é a sua rotina de pesquisador? Porque assim, a pessoa que trabalha numa fábrica, acorda, bate ponto, vai lá, conserta a máquina ou faz alguma coisa lá na linha. O professor vai de manhã, dá aula, né, depois volta para casa, dá outra aula. E o pesquisador, como é que é a rotina de trabalho dele lá? O pessoal saber, né, como que é isso aí, né? Porque você teve esse contato lá na Unesp que você falou. Então, para o pessoal entender como é que funciona isso, de repente, pô, acho que eu quero fazer isso. Isso deve ser legal, né? Como é que é? Cara, isso é muito interessante. O pesquisador em si, né, na universidade, porque tem pesquisa na indústria também. Sim. Tem bastante pesquisa na universidade. A gente tem, em geral, muita flexibilidade com o horário. A gente tem mais o compromisso com o projeto em si. Então, se eu tenho que fazer XYZ, eu vou fazer XYZ. Não necessariamente às 8 da manhã de segunda-feira. Pode ser sábado às 9 da noite. Então, essa flexibilidade é uma coisa que a pessoa tem que ter uma autodisciplina interessante. Tem que pensar um pouco. Mas, em geral, não é muito diferente de uma indústria, assim, se você pensar. Porque, por exemplo, eu acordo, vou falar aqui 7h30 da manhã, só para não passar vergonha, mas eu não acordo 7h30 da manhã não, gente. Eu acordo lá umas 9, às vezes, depende do dia também. E aí, tomo meu café e vou pro laboratório. Lá no laboratório, cada um tem o seu computador, né? O laboratório tem cada um a sua mesa. E ali você tem a sua bancada com as suas próprias pipetas, seus reagentes. Você tem os equipamentos do laboratório, onde a gente tem um calendário online. Eu penso assim, essa semana eu tenho que fazer o experimento de microscopia, o experimento de espectroscopia. Então você vai no calendário online, então seja metodologia científica, você tem que saber quais são os seus objetivos, aí já estou puxando a sardinha para o seu tema, para você saber quais experimentos, equipamentos você tem que estar marcado. Porque não é uma coisa que, me deu vontade de fazer tal experimento. Não é assim que funciona, você tem que pensar, por que eu quero fazer esse experimento? O que ele tem a ver com o que eu quero no final? Com o que eu quero no final. Eu quero saber tal coisa. Então eu vou pensar qual experimento me responderia a minha pergunta científica. Então você vai lá, escreve no calendário qual que você quer fazer, quais equipamentos você quer usar, qual horário. Você divide por etapas mesmo. Por etapas mesmo, você tem que fazer um passo a passo. Uma coisa bem estruturada. Passo 1, vou fazer tal coisa. Se der isso aqui, eu vou fazer esse experimento. Se der esse outro aqui, eu vou fazer outro experimento. Então você vai montando um planejamento de possibilidades. Assim, né? Uma planificação. E é claro que a pesquisa é muito dinâmica, que você pensa em 2 ou 3 possibilidades do resultado experimental. E vai dar uma coisa completamente diferente que você não tinha nem imaginado. O que é maravilhoso. Que isso é uma coisa que me encanta, você ser surpreendido pelo experimento em si. E aí você tem que pensar de modo dinâmico, fazer de novo esse planejamento de qual o próximo experimento eu vou fazer, qual a próxima pergunta científica que eu tenho. Então lá você chega lá no trabalho, responde muitos e-mails. E-mail é uma coisa que você nunca usou na vida, mas quando você está na pesquisa, o e-mail é a coisa mais útil da vida. Você usa mais que o WhatsApp, e-mail. Você registra essa coisa no e-mail, né? Sim, você manda tudo lá. Então aí você trabalha, depois você para um almoço e depois você fica lá fazendo experimento, tentando. E a pesquisa científica, pelo menos a experimental, biologia molecular, ela é muito... Você tem que ter muita resiliência, porque várias vezes não vai funcionar o seu experimento. Várias vezes, que é aquilo que você falou antes, você tem que ter um sentimento muito, muito contente de estar ali. Porque várias vezes você vai fazer o experimento e não vai dar certo. Você vai fazer de novo, não vai dar certo de novo. Aí fica frustrado. Nossa, você tem que ter um lado psicológico aí bem desenvolvido, fazendo terapias, e as pessoas fazem, isso é super natural. E você vai colocando e vai lidando com essa... Então, quando você fala para mim que você, Jarbinhas, é um professor muito exigente, eu escuto isso muito bem. Porque quando você vai para o campo da pesquisa de fato, tanto você pedir dinheiro para financiamento de pesquisa, que não é muito fácil de arrumar, quanto escrever artigo científico. E quando você escreve um artigo científico, vai para uma revista ser publicado, revistas internacionais, tem professores ou professoras que têm 20 anos, 30 anos de experiência, que vão ler o seu texto e vão te arrebentar. Eles vão te mandar 5 páginas de revisão. Não tem dó, né? De jeito nenhum. Porque a ciência é isso, é você querer mostrar que o seu experimento é bom ou que faz sentido a sua conclusão, e tem alguém olhando o seu experimento e procurando
as brechas que você não conseguiu provar que é verdade. Então eles vão vir aqui e vão te descer. Solto ali, né? Vão. Então essa resiliência, essa ideia de você já ser treinado a tomar uma prova e olhar, puxa, fui mal nessa prova. Puxa, fui... E você fala, puxa, é ruim, é um sentimento ruim. Você tem um amparo dos professores para lidar com isso. Não é uma coisa também de sou malvado, não. Mas é uma coisa de você lidar com a frustração e aprender a lidar com a frustração. Aprender a lidar com a dificuldade. Aqui no Salesiano, quando a gente fazia física aqui, as provinhas para mim eram de boas, não tinha muito problema. Aquelas provinhas do Noguchi, para você não era muito. Mas as provinhas de matemática, de física, assim, tinha provinha que eu não estudava. Chegava aqui na hora, eu lembrava da matéria, e ia bem. Primeira prova na faculdade, eu tirei 1.3. Valendo 10? Valia 10. Caraca! É pra deixar o cara depressivo mesmo, cara. Chega e fala, meu Deus. Melhor aluno da sala no médio, chega na faculdade, é uma lixeira o cara. Você fala, caraca, o que aconteceu? Aí você fala, bom, beleza, vou estudar pra segunda. Na segunda eu estudei e tirei 2.6 em 10. Gente do céu, cara. Então é assim, e aí você vai aprendendo a lidar. Mas você vai aprendendo com o apoio da família, apoio de amigos, sabendo que vai dar certo. E você vai indo assim. Então, e aí... Foi alongando e não respondi. Então, você, depois do almoço, você faz os seus experimentos, conversa, tem muito diálogo na pesquisa. Você chega para um colega seu, uma colega sua, fala, puxa, eu não entendi esse resultado. Lá no nosso laboratório, nós somos ao total, acho que somos 9 pós-doutorados agora, pós-doutorandos, e cada um vem de uma expertise diferente. Cada um vem, um é físico, o outro é biólogo, o outro e aí monta químico, equipe, né? Completamente diferente. E aí tem coisas que eu não faço a menor ideia. Por exemplo, a gente no laboratório, a gente faz biologia molecular, onde você literalmente tira ou adiciona coisas no DNA de células. Então você adiciona literalmente coisas ali para... Igual filme de ficção científica mesmo. Completamente igual. Vou criar um negócio, vai lá e coloca. Cria. Que doideira. E tem técnicas muito avançadas para fazer isso. Tem um que chama CRISPR-Cas9, que é como você adiciona como é que se faz mutações genéticas no DNA daquela célula. Eu não faço a menor ideia como é que faz isso. Eu sei a parte depois disso, qual experimento vou fazer, como é que eu vou fazer. Então eu chego para uma amiga minha lá e falo, tô pensando em fazer tal experimento, você consegue me ajudar? Ou preciso de um reagente novo e tem um cara que é químico. Eu vou lá e falo, cara, qual que você acha que é o sensor de cálcio que eu tenho que usar para entender esse processo na célula? E aí ele fala, o melhor sensor é esse aqui não vai dar certo por causa disso. E aí você tem esse diálogo, ou seja, mais uma vez mostrando essa interdisciplinaridade, essa humildade na parte da pesquisa que você não vai saber tudo. É bom você saber bastante, mas tudo tem a certeza que você não vai saber, que para mim funciona bem para tirar um pouco da ansiedade, né? Tirar essa ansiedade. E você vai indo assim, então, e a gente trabalha de segunda a sexta, a gente tem momentos de discussão, a gente tem reunião de grupo todas as terças-feiras, que uma pessoa do laboratório apresenta sobre o que está pesquisando naquela hora. Tem reuniões de departamento, que outras pessoas de outros laboratórios que pesquisam coisas completamente diferentes das nossas vão apresentar. Então você vai aprender sobre coisas que você nunca ouviu nem falar. Né? Umas coisas, você olha uns títulos assim de palestra e fala, eu só sei 3 palavras desse título aí. Eu lembro do título da sua tese que você botou no grupo lá dos seus amigos. Um título lá, eu falei, meu Deus, que legal, mas meu Deus. Isso é de comer, isso é de sentar, isso é de usar, o quê? Sim, a ciência é muito específica. Que bacana, que legal. Pois é. Gu, vamos chegando ao final aí da nossa conversa, né? Porque a gente está dando tempo. Gu, primeiro de tudo, queria agradecer pelo seu tempo. Né? Muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Aceitado o nosso convite, vindo aqui na escola, conversar, passar um pouquinho da sua experiência, né? Porque é muito legal a gente poder falar que aqui da escola, né, a gente tem um pesquisador, né? Saiu um doutor, né, que no Brasil é o título máximo, né, na academia, né? O cara é doutor em física, está numa das maiores faculdades, universidades do mundo, né? E está pesquisando, produzindo conhecimento novo, né, com impacto na sociedade, né, que é uma coisa que tem mais impacto que estudar célula. Sim. Né, é algo que realmente é muito relevante, que bacana. Né, então eu queria agradecer em nome da escola e você, tá? Agradecer também em meu nome, que é muito bom a gente poder estar conversando, a gente se vê tão pouco, né?
A molecada não tem noção que depois que a gente se forma, a gente vê muito poucos amigos. Então tem que aproveitar muito esse momento da escola, porque é uma vez a cada... Não sei a última vez que a gente se viu. Sei lá, uns 3 anos atrás. Não sei, foi um casamento Pereira, talvez? Cara? O casamento Pereira, 2021. Foi 1 ou 2, algo assim. 21. E é muito difícil. É muito difícil encontrar com todo mundo. Não, 22. 22? 22. Fevereiro 22. Então é muito difícil. Então, que bom que a gente conseguiu se encontrar, trocar essa ideia. Tá? Muito obrigado mesmo. E aí agora, diga suas últimas palavras aí para esse pessoal, essa juventude aí, a respeito da metodologia, né? A respeito da sua vida profissional, de cientista, o que você quiser falar para eles aí, seu jabá também, né? Falar da faculdade, né? Fica à vontade aí. Bom, primeiro eu vou agradecer o Jarbinhas, ao Salesiano, pelo encontro de hoje, pela nostalgia, por ter encontrado seus professores e professoras também daqui. Tenho certeza que o Salesiano é um lugar que ensina muita coisa, não só a educação convencional, as matérias, disciplinas, que isso eu tenho certeza, mas também a parte de multidisciplinar, de projetos em grupos, de trabalho, de teatro, de brincadeira, de diversão, da parte humana, que quem se forma no Salesiano aqui, meus 2 irmãos também, mais velhos, todos os nossos amigos até hoje, a gente se formou em 2007 e a gente continua amigo até hoje. Até hoje. Já faz um tempão, até né? Hoje. A gente sempre canta, o nosso grupo no WhatsApp chama Lugar de Amigo é no Salê. Isso aí, era o slogan da escola. É o slogan da escola. E a parte de metodologia científica, que a gente conversou até durante o recreio aqui, que vale a pena para as alunas especiais do Jarbinhas, prestem atenção, utilizem esse tempo para aprender sobre isso, porque na hora que você está escrevendo um artigo científico, um projeto, eu, por exemplo, nunca tive essa aula, não existia no nosso tempo a aula que o Jarbinhas dá aqui, e você aprende a escrever projeto, aprende metodologia científica na marra, bater na cabeça contra a parede, procurando na internet, procurando para alguém, e você vai tomando umas lambadas da vida aí, que se tivesse aprendido antes, era mais fácil, era melhor. Então, acho que continuar nessa caminhada de conhecimento, de aprendizado, vale muito. Pode parecer chato agora. Nossa, eu quando era aluno aqui no Salesiano, não vou nem falar as coisas que eu fazia, porque senão vai dar mau exemplo. Deus me livre, deixa quieto aí. Mas saiba que ninguém é perfeito, mas a gente se esforça, a gente vai atrás, a gente corre. Todo mundo é capaz, vai dar para fazer sim. E também qual universidade a gente vai, qual a gente não vai, isso são pormenores da vida. O mais importante é essa formação humana, essa formação do bem, essa formação em prol do próximo, na caridade, no auxílio, que também a gente aprendeu muito aqui no Salesiano. Verdade. Então vou deixar aí, como é que fala nas redes sociais, tá vendo? Tô ficando velho, deixa o like aí, como é que é? Deixa o like no vídeo, like no vídeo. Né? Se inscreve no canal. Deixa no canal. Mas é isso. Muito obrigado aí a todos, obrigado a todos. Meu amigo, muito obrigado. Jarbinhas. Tamo junto. Bom demais. Vejo a hora de a gente fazer um próximo desse numa outra ocasião. Vamos fazer a próxima lá. Você vai visitar lá em Boston. Se Deus quiser. Vamos armar isso aí. A gente faz a próxima dentro do laboratório. Vamos armar isso aí. A gente não falou do microscópio lá. O Gu mostrou uma foto pra gente do microscópio dele. Que coisa maneira que é. O pessoal não tem noção. Aquele lá não é muito caro, não. Aquele lá foi $500 mil. Nossa senhora, $500 mil. Imagina em reais aqui, ó. É uns 2,5 milhões de reais. Deus, né? Mas tem outros lá que são 10 milhões. Nossa. Que são microscópios de criomicroscopia. Pra enxergar um negócio que quase não existe, tão pequeno que é. É resolução atômica. Você mede onde é que está o átomo, de fato. É muita definição, né? A estrutura da proteína. Assim que, por exemplo, a sociedade criou a vacina do Covid, por exemplo. Que legal, né, cara? Olha só. Quando você consegue chegar na resolução, na estrutura atômica e consegue medir como é que você impede que aquela proteína faça a conformação que é maléfica à saúde. Vai desenvolver a doença. Aquela que vai se ligar à célula. Então você começa a criar... Você impede ela de ligar na célula, o cara não desenvolve a doença. Pronto, não desenvolve a doença. Que maneiro. Então pode até ter no seu sangue, pode ter vários vírus voando na sua corrente sanguínea. Cara, a ciência é muito maneiro. Se não se liga, não tem problema. Ciência é muito bacana. Você tem que investir em ciência, tem que investir em tecnologia. Tomara que o pessoal escute isso aí e acredite mesmo, porque é muito bacana. É maravilhoso. Amigo, vamos nessa. De novo, muito obrigado. Obrigado, seja bem. Deus. Gente, um abraço para todo mundo e até o próximo Salecast.